Olá, pessoal! Os desertos, juntamente com a Antártida, ocupam cerca de 20% de toda a superfície terrestre. No entanto, esses lugares estão entre os menos estudados da Terra, devido às óbvias dificuldades climáticas. Em um deserto arenoso comum, costuma ser tão quente durante o dia que não é difícil fritar um ovo diretamente na areia. No deserto, também podemos observar um fenômeno misterioso chamado miragem, que é basicamente uma ilusão de ótica. As pessoas viam miragens desde a antiguidade. Elas juravam que haviam castelos, construções enormes e até exércitos inteiros flutuando no ar quente. Isso tudo, é claro, não passa de um engano da nossa visão. Mas às vezes, nos desertos do mundo, podemos encontrar coisas realmente inesperadas. E é sobre elas que falaremos hoje. Vamos lá! Oásis Marfa, Estados Unidos. As boutiques da Prada podem ser encontradas em todo o mundo, dos Estados Unidos à Malásia. Os produtores da empresa italiana, fundada em 1913, sempre foram famosos por sua sofisticação e preços altíssimos. It's not just a bag. It's Prada. Mas isso não impede que encontrem compradores em muitos países, mesmo nas vastas extensões do deserto. Como é? Sim, essa loja realmente existe, mas ela é, na verdade, uma instalação artística. Em 2005, os artistas escandinavos Michael Elmgreen e Inger Dragset criaram o projeto Prada Marfa, um objeto de arte na forma de uma boutique de marca localizada bem no meio de um deserto no Texas. Os produtos da marca para a instalação foram fornecidos pela própria Miuccia Prada, quem apoiou publicamente a iniciativa. Na época, o projeto não parava de ser falado na mídia. Ele até apareceu no Instagram da famosa cantora Beyoncé e em um dos episódios da série Os Simpsons. No entanto, esse objeto de arte ficou esquecido por 14 anos. Durante esse período, a instalação foi repetidamente roubada por vândalos locais e alterada sob a influência das condições climáticas. Somente este ano, os autores retornaram ao local da instalação para avaliar sua condição. Eles claramente não ficaram satisfeitos com o que viram. Deserto de Gobi, China. Este lugar é o terceiro maior deserto quente do mundo. Ele se encontra no território da China e da Mongólia. Hoje em dia, sua área é de mais de 1 milhão de quilômetros quadrados e está aumentando. Em 2009, enquanto observavam imagens de satélite, os cientistas descobriram aqui uns estranhos padrões no formato de uma grade irregular. A descoberta deixou pesquisadores de diferentes países perplexos. Segundo eles, esses desenhos na areia simplesmente não podem ser de origem natural. Oh, não. Yes. No. Yes. A composição com estranhas linhas que se cruzam tem um pouco mais de 1,5 km de comprimento e 800 metros de largura. A impressão que dá é que esta é uma mensagem de alguma civilização antiga. Além disso, ela é feita de tinta branca, como se tivesse sido desenhada, especialmente para que pudesse ser vista do espaço. Os cientistas começaram a construir teorias. Há 8 séculos, Gengis Khan, o famoso conquistador do Império Mongol, governava esta área. A lendária Grande Rota da Seda também passou por esse território. No entanto, não há nenhuma evidência histórica da existência de qualquer assentamento aqui. Só nos resta tentar adivinhar o que significam esses desenhos misteriosos na areia. O segredo deles ainda não foi desvendado. Deserto de Badain Jaran, China. Em 2014, um satélite estadunidense de observação da Terra, chamado Landsat 8, sobrevoou o deserto chinês de Badain Jaran. Essas dunas que não se movem são consideradas as mais altas do mundo. Para a surpresa dos pesquisadores da NASA, a sonda conseguiu registrar algo muito estranho nesse vasto território. Dezenas de pequenos pontos pretos. Os pesquisadores começaram a se perguntar o que poderia ser isso. Eles nunca tinham visto nada assim antes. As manchas negras nada mais eram do que lagos. Vários pequenos lagos no meio de um deserto sem vida. Alguns deles eram até salgados. Mas em condições climáticas como as do deserto de Badain Jaran, qualquer corpo de água teria secado há muito tempo. O que permite que esses lagos continuem existindo? Na verdade, a resposta é bastante simples. O deserto chinês é um oceano seco, nos quais ainda existem canais subaquáticos. É graças a eles que os lagos no deserto mantêm a sua umidade. Apesar de que todas as fontes são de água doce, a maioria dos lagos se transformou em salinas devido às altas taxas de evaporação. Deserto do Atacama, Bolívia.
Se os fenômenos naturais geralmente podem ser explicados com base na lógica e no conhecimento científico disponível, esse caso definitivamente vai além da normalidade. Em 2015, um satélite que sobrevoava o Atacama, o deserto mais seco da Terra, descobriu algo muito estranho. Nas fotos, parecia que havia uma longa linha preta bem no meio da areia, o que não podia ser explicado por nenhum fenômeno natural. Os historiadores começaram a especular sobre o que aconteceu neste deserto no passado. Sabe-se que há muito tempo ele era o epicentro da exploração de vários minerais. A maior parte da pólvora usada pelos militares britânicos na Primeira Guerra Mundial, por exemplo, veio daqui. No entanto, com o início da chamada Grande Depressão, na década de 1930, a produção local rapidamente se viu em crise devido à falta de demanda do mercado. Esses fatos históricos acabaram sendo a chave para encontrar a resposta. A linha observada no meio do deserto do Atacama era um cemitério de trens que foram abandonados aqui pelos mineiros depois que a crise na indústria começou. Margens do Rio Colorado, Estados Unidos. No dia 13 de maio de 2014, o mesmo satélite Landsat 8 sobrevoou o Rio Colorado, em Utah. De repente, bem no meio de um deserto que circunda o corpo de água, os pesquisadores avistaram 2 pontos azuis brilhantes. Após uma inspeção mais minuciosa do objeto estranho, os cientistas fizeram outra descoberta. Ele, na verdade, não tinha apenas uma cor, mas estava repleto de vários tons ao mesmo tempo, que iam do verde ao rosa. Mas o que era aquilo? Outra mensagem das civilizações antigas ou um bug no satélite? Bem, nesta área, localizada perto da cidade de Moab, se realiza a extração do sal de potássio. No entanto, esses sais têm uma cor avermelhada ou esbranquiçada. Como explicar as cores dessas piscinas? Logo ficou claro que isso era, na verdade, o efeito da tinta adicionada às piscinas de mineração de sal. A cor azul, por exemplo, absorve a luz do sol mais facilmente e, consequentemente, leva a uma evaporação mais rápida da umidade e, portanto, a produção mais rápida de sal. Marie, Austrália. Você já ouviu falar sobre um fenômeno chamado geóglifos? São padrões geométricos ou desenhos que geralmente são tão grandes que só podem ser vistos do alto. Um desses objetos foi descoberto acidentalmente por um piloto chamado Trevor Smith, quando ele sobrevoava um deserto perto da vila australiana de Marie, em 1998. Ele encontrou uma figura enorme de um homem desenhada no solo. O comprimento total de seu perímetro era de 28 quilômetros. Oh my God! Será que esta é uma mensagem dos residentes locais do passado para a geração atual ou para os alienígenas? Poderíamos concordar com esta versão, só que o geóglifo é tão grande que seria simplesmente impossível criá-lo sem tecnologias especiais, como por exemplo o GPS. Não precisamos nem dizer que isso elimina imediatamente todas as teorias sobre a origem antiga da figura. Talvez essa seja uma criação dos aborígenes australianos da tribo arabana que vivem neste território? É improvável, já que os representantes desse povo expressaram publicamente sua insatisfação com esse desenho, chamando-o de uma tentativa de profanar suas terras. Atualmente, 20 anos após a descoberta, os pesquisadores ainda continuam especulando sobre a natureza do misterioso homem de Marie. Deserto em Amarillo, Estados Unidos. Esses objetos localizados no deserto perto da cidade de Amarillo, nos Estados Unidos, nunca foram algo secreto, mas merecem nossa atenção mesmo assim. Este cemitério de carros, localizado ao longo da estrada de Albuquerque para Amarillo, na Rota 66, é um destino adorado pelos turistas e pelos artistas de rua. Esta interessante instalação foi inventada por 3 amigos do grupo de arte Ant Farm em 1974. É claro que os jovens e ousados artistas simplesmente não tinham dinheiro para implementar a sua ideia, mas quis o destino que eles tivessem a sorte de topar com um milionário local chamado Stanley Marsh. Foi assim que surgiu no deserto do Texas uma fila de 10 carros da marca Cadillac, com seus narizes enterrados na areia. Um fato interessante é que inicialmente os carros eram pintados com suas cores habituais, de fábrica, e os autores lutaram por vários anos com os grafiteiros que apareciam por aqui. No entanto, depois de algum tempo, ficou claro que isso poderia se tornar um atrativo da instalação. Agora, é até oferecida aos visitantes a possibilidade de deixar sua própria mensagem nos carros. Deserto em Utah, Estados Unidos. Uma descoberta incrível foi feita por um piloto de uma companhia aérea chamado Patrick Carroll há algumas décadas no estado de Utah, nos Estados Unidos. Ao sobrevoar as áreas de deserto, o piloto notou uma cadeia de estranhas flechas de cimento que se estendiam por muitos quilômetros. Não dá para negar que as teorias mais loucas surgem em nossa mente. E se as setas indicassem a localização de algum tesouro valioso? Mas a resposta é muito mais prosaica. Há 100 anos atrás, quando não havia sistemas de navegação no mundo, os pilotos de aeronaves tinham que voar confiando só na sua própria visão, o que fazia com que se perdessem constantemente ou sofressem acidentes.
Então o governo dos Estados Unidos decidiu criar um sistema de navegação terrestre, onde seus componentes era precisamente a instalação dessas enormes flechas. Existem cerca de 700 delas em todo o território do país norte-americano, mas a rota principal vai de São Francisco a Nova York. Deserto de Alamogordo, Estados Unidos. Em 2014, uma equipe de especialistas descobriu centenas de cópias do jogo de videogame ET, frequentemente chamado de um dos piores jogos da história, enterradas em um deserto do Novo México. Ele foi criado em 1982, baseado no filme de Steven Spielberg, ET, o Extraterrestre. Mas ele foi um fracasso tão grande que causou enormes prejuízos à Atari e chegou a gerar uma crise em toda a indústria de videogames. Quem fez esse misterioso enterro aqui? Na verdade, foi a própria Atari. Após o fracasso de seu novo lançamento, os líderes da marca não encontraram nada melhor para fazer do que se livrar das lembranças dele de uma maneira diferente. A propósito, pouco depois, a Atari, que detinha 80% de todo o mercado de jogos, foi fechada. Deserto em Casa Grande, Estados Unidos. Ao dirigir pela estrada perto da cidade de Casa Grande, no Arizona, entre as infinitas paisagens desérticas, você pode ver algo muito estranho. Um velho sinal lhe avisará de que a entrada de terceiros é proibida. Aqui, há um grupo de misteriosos edifícios abobadados, que se parecem com fuselagens de naves espaciais. Não é de se surpreender que esses objetos tenham sido fonte de todos os tipos de histórias paranormais. No entanto, por mais que quiséssemos acreditar no sobrenatural, isso não tem nada a ver com isso. A história é a seguinte: nos anos 80, um fabricante de circuitos de computadores da Califórnia, chamado Intercom Technology, decidiu mudar sua sede para essa área. Uma escolha estranha, não acham? As estruturas foram construídas em forma de cúpula, devido aos baixos custos e à boa qualidade de isolamento. Infelizmente, em 1983, a empresa declarou falência e o complexo de edifícios em construção foi simplesmente abandonado no deserto. Por hoje é tudo, amigos. Até a próxima!